O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam dos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, as duas leituras que a gente acabou de escutar nos falam da possibilidade de mudar, da possibilidade de se converter e também da possibilidade de deixar para trás o passado, de deixar para trás o pecado e começar uma vida nova. Isso para nós é muito importante porque no momento que nós estamos vivendo, existe um discurso no mundo que vai contra tudo isso, que é esse discurso de classificar as pessoas, os grupos, por categorias, né? Vocês sabem que o mundo ele tem essas duas categorias e nenhuma delas corresponde àquilo que Deus nos revelou. Uma delas é o coletivismo, é o coletivo, o ser humano como um número numa massa, né? E que é classificado por categorias, por coletivos, né? E no outro extremo está o individualismo, que é o ser humano visto como uma ilha, independente de tudo, independente dos outros. E tanto uma ideologia quanto a outra, né? Tanto as ideologias coletivistas como as individualistas, ferem o ser humano, ferem a dignidade humana, porque não correspondem ao plano de Deus sobre o ser humano, né? Então, entre o coletivo e o indivíduo está a pessoa. A categoria de pessoa, ela surge no pensamento graças à revelação da Santíssima Trindade. Quando os primeiros concílios começaram a falar sobre Deus, e Jesus era Deus, ou Jesus é apenas uma criatura, e se Ele é Deus, então quantos deuses existem? Então não é que tem um Deus só, como é que Jesus é Deus e o Pai é Deus, etc. E aí vem essa fórmula tão bonita, tão profunda, que a gente deveria refletir muitas vezes, né? Um Deus em três pessoas. Um Deus em três pessoas. Quer dizer, Deus é um só, mas Ele não é solidão. A existência de Deus é uma existência feita de comunhão e, portanto, feita de amor. E por isso São João diz na sua primeira carta: Deus é amor. Como é que Deus poderia ser amor se Ele fosse
uma existência isolada, que não dialoga, como pensavam os filósofos antigos, né? Deus não conhece ninguém, Deus não ama ninguém, porque Ele está acima de tudo, né? Pelo contrário, quando Jesus vai nos revelando esse mistério tão maravilhoso da Trindade Santa, a gente vai descobrindo que lá no fundo, no coração de Deus, por assim dizer, existe comunhão, existe diálogo, existe amor. E como o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, então também nós somos pessoa, somos abertos à comunhão. Como é que você veio ao mundo, né? Quando duas pessoas se encontraram, um homem e uma mulher se encontraram. Existir como homem, como mulher, também é o ser pessoa, porque você é o completo e incompleto, né? Porque te complementa fisicamente, afetivamente, né? Com o outro, do outro sexo. Depois, nenhum de nós aprende nem a falar, nem a comer, nem a caminhar, nem a se alimentar e nem a fazer nada do que nos torna humanos, do que nos faz viver, senão pela comunhão com os outros. Se a gente fala, é porque alguém nos ensinou a falar. Se a gente caminha, porque alguém nos ensinou a caminhar. E assim por diante, né? Aquelas crianças que... houve vários casos, né? Crianças perdidas no mato, quando eram bebês, que foram criadas por animais, né? Algumas por macacos, outras por lobos. Elas ficam com o mesmo comportamento do animal. Aprendem, né? A fazer as mesmas coisas que o animal. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa abertura ao outro, a escutar o outro, a se espelhar no outro. E isso é ser pessoa. E é desse ser pessoa que brota a comunidade, né? Então, se a gente, no mundo, a gente escuta esse discurso que classifica as pessoas por coletivos. E aí você tem juízos implacáveis, querendo proteger certos grupos, certas minorias, você transforma outros grupos em eternos culpados, em eternos réus, em eternos bandidos, onde não tem mais possibilidade nenhuma de perdão, nem de remissão, nem de mudança de vida. Então começam cobranças de dívidas históricas, de todo um resgate, que tem a sua razão de ser também, que tem o esclarecer, porque se a gente não aprende com a história, a gente comete os mesmos erros, né? Mas junto com isso, vem um estado de pé de guerra. E é isso que a gente tem visto na sociedade, né? Uma sociedade em pé de guerra, umas categorias contra outras, né? Uns chamando outros de opressores. E aí quando você deixar de ser o opressor, porque o outro tomou o teu lugar, aí ele vira o opressor e você vira o oprimido. Então, uma relação que nunca se resolve, que está sempre em guerra, está sempre em divisão, né? E ali não existe possibilidade de conversão, de mudança de vida, não existe possibilidade de perdão, não existe possibilidade de misericórdia. Uma espécie de justiça implacável, né, desce sobre todos, né? E aí se verifica aquilo que os romanos diziam, né? Summum ius, summa iniuria, né? A justiça levada ao extremo cria uma situação de extrema injustiça. Então, a Sagrada Escritura, pelo contrário, nos fala de perdão, de mudança de vida, de conversão, de misericórdia.
Mateus era rico, Mateus era colaborador da ditadura romana, Mateus era pecador, Mateus era traidor do seu povo. E Jesus, escandalizando todo mundo, ferindo todos os princípios da política, da religião, da época dele, chama Mateus para ser um discípulo seu. Que escândalo! E os fariseus, com aquela mentalidade de sem perdão, diz: como? Você chama um pecador? Você come com pecadores? Você chama um inimigo do povo? Você chama um traidor para ser teu discípulo? Como assim? Jesus conhece, sabe que no coração humano existe espaço para o perdão, para a conversão, para a mudança de vida. Isso, irmãos, é a bonita notícia do Evangelho. Fomos criados para a comunhão, fomos chamados à comunhão, e esse nosso chamado à comunhão sempre está dentro de nós, gerando e criando espaços de conversão, de mudança de vida, de misericórdia. Que essa gratidão por esse chamado, e todos nós, de alguma forma, somos Mateus, senão a gente nunca diria na missa: Senhor, que viestes chamar os pecadores. Que isso seja também a descoberta de que na nossa vida existe espaço para mudança, existe espaço para conversão, existe espaço para misericórdia e para o perdão de Deus.